Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite por estar aqui. Também temos uma apresentação de um tema, eu acredito que eu seja o mais agradável para o empreendedor no geral, tanto brasileiro quanto alemão, que seria a parte tributária, né? Vamos falar um pouquinho sobre a parte da complexidade e os procedimentos que se encontram aqui na Alemanha. Tá? Rapidamente sobre o escritório, pode passar. Eu sou Vanessa Leme, sou advogada tributarista, atuo na parte de tributação internacional, Brasil e Alemanha. O escritório que eu represento é da Delaney Kuhn, originário em 2012, lá no Rio de Janeiro, e desde 2017 aqui na Alemanha, com o objetivo realmente de auxiliar os nossos clientes nos seus projetos de internacionalização, com foco nas relações do Brasil e da Alemanha, pelo fato de a gente conhecer ambos os países, cultura, língua, legislação. Tá? O escritório, então, é habilitado para atuar com direito alemão, brasileiro e português. Pode passar, por favor. As áreas de atuação são direito de família, migração, direito contratual, empresarial, direito internacional, direito tributário e a parte de direito digital voltada à parte de criminal. Tá bom? Pode passar, por favor. O nosso escritório é composto por advogados tanto brasileiros quanto alemães, tá? E vamos começar, então, a falar aqui um pouquinho sobre... Pode voltar um, por favor? Mais um para frente, por favor, que eu acho que ele talvez esteja no automático. Pode ser para frente. Isso, mais um para frente. Isso, vamos falar, então, agora da parte interessante aqui. Mais interessante, né? Falar sobre a complexidade dos sistemas tributários, né? A gente tem rankings internacionais, no qual listam o Brasil como um dos com a complexidade mais alta no mundo. A Alemanha é classificada com uma complexidade média. Esses rankings levam em consideração o tempo que cada país precisa para cumprir com as suas obrigações tributárias, a quantidade de tributos envolvidos e a complexidade da sua base tributária. Tá? Porém, na prática, aqui na Alemanha, muita gente já deve ter ouvido que parece que é sempre um pouco pior do que os outros países, porque, realmente, o fisco alemão é muito exigente, temos a dificuldade com a língua e toda a parte de linguagem técnica, e também temos a questão da digitalização, que demorou ainda um pouquinho para chegar aqui na Alemanha, né? Todos os procedimentos são à base de papel. O Brasil está realmente muito à frente nesse sentido. Isso. Mesmo nas relações com o fisco, até para o contribuinte pessoa física. Temos contencioso administrativo, judicial, tributário totalmente eletrônico. Né? Bem. A gente percebe isso até nos hotéis, mas... Isso. Coisa mínima aqui. Vamos falar bem do Brasil também, né? Isso. Vamos lá. É importante pontuar que uma forma, então, de como estabelecer as empresas aqui na Alemanha, elas vão ter impacto diretamente com o seu regime de tributação, né? Então, a forma da sociedade, a forma jurídica que ela for composta, vai direcionar a sua parte da tributação. E o que é importante, entre decidir por uma operação direta entre o Brasil e a Alemanha, ou pela constituição de sociedades diretamente aqui locais, seria sempre levar em consideração a figura jurídica que existe atualmente no Brasil, tanto para facilitar as operações de uma empresa com a outra, como pela questão de compliance interno. Pode passar, por favor. Quanto aos procedimentos, né, após toda a inscrição que tem que ser feita perante os órgãos, nas operações em si, é importante lembrar que não existe mais o Acordo Internacional para Evitar a Dupla Tributação da Renda, foi denunciado pela Alemanha em 2005, desde 2006 está sem vigor. Tá? Muitos dos motivos que levaram ao Kündigung, né, à rescisão desse acordo, foi que a gente tinha, no passado, um acordo no qual o Brasil era visto como um país em desenvolvimento e tinha assim, muitos benefícios, na verdade, ao investidor estrangeiro, no caso, o alemão, na hora de ter essa relação com o Brasil. Como o Brasil se desenvolveu economicamente, a Alemanha já se viu a um ponto de que achava que
o Brasil tinha condições de ser representado de uma outra forma nesses acordos. Só que, justamente, os benefícios fiscais eram que atraíam os investidores brasileiros lá no Brasil, né? Então, não conseguiram chegar num acordo, os governos, e o acordo foi denunciado. Atualmente, a gente tem agora na mídia, né, com um novo governo, temos a esperança e um dos objetivos para que um novo acordo seja celebrado entre os países de uma forma mais moderna, como um dos últimos que foi celebrado há pouco tempo pelo Brasil, com a Inglaterra, por exemplo. Aqui na Alemanha, a gente pode lembrar que o que temos da parte de tributação corporativa seria imposto corporativo, alíquota inicial de 15%, esse adicional de solidariedade, o imposto comercial, a depender da atividade, o imposto sobre valor agregado, que é sobre produtos e serviços na comercialização, que é repassado ao contribuinte, e, depois, na outra cadeia, do lado da pessoa física, temos o imposto de renda. Tá? Lembrando que, no Brasil, uma praxe que a gente tem, a tributação ocorre na pessoa jurídica, depois os sócios ou acionistas eles recebem a sua remuneração como distribuição de lucros isentas de tributação do imposto de renda na pessoa física. Isso não existe aqui na Alemanha. Tá? Tanto se a distribuição de lucros for para uma pessoa jurídica, do qual faça parte na sociedade, ou diretamente para um sócio, pessoa física, esse valor será tributado. Tá? Pode passar. Procedimentos tributários interessantes que seriam na hora de se ter funcionários. Né? Inicialmente, aqui a Alemanha e o Brasil, tanto quanto na Alemanha, né, o Brasil também adota a figura da tributação da renda universal. Então, na hora de se estabelecer a questão de ter funcionários locais ou não, trazer do Brasil ou não, trabalhar remoto ou não, sempre vai ter uma interferência de onde é o local de rendimento dessas pessoas e onde elas têm a sua residência fiscal. No Brasil, é importante lembrar que, se um brasileiro for morar no exterior a fins de trabalho ou por outros motivos, ele tem que fazer a declaração de saída definitiva no Brasil, pois, após um ano de uma ausência temporária, ele tem uma ausência definitiva e ele passa a ser tributado no Brasil de uma outra forma, destinada aos não residentes. Tá? Quando essa pessoa também vem morar na Alemanha, temos uma especificidade da legislação alemã, tanto no ano que uma pessoa se muda, quanto no ano que a pessoa vai embora, deixa a Alemanha, tá? Que seria a isenção com progressão. Significa dizer que o rendimento que a pessoa ganhou no exterior, antes de se mudar para a Alemanha, ou após ter deixado a Alemanha, esse rendimento não é tributado, mas ele é considerado para cálculo da alíquota a ser aplicada no imposto de renda pessoa física ao fim do ano, quando se faz a declaração. Tá? Esse é um pouco algo que a gente não tem no Brasil, então acaba sendo uma figura diferenciada aqui na Alemanha. Tá? Demais, agradeço.